Já falamos aqui algumas vezes de como as contradições políticas podem mudar o rumo dos acontecimentos. É o caso típico aqui do presidente do México, López Obrador, que vai visitar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por isso está sendo acusado de vende-pátria. O Obrador é um dos presidentes mais populares da história do México. Ele está aí entre 70% a 78% de aprovação entre os mexicanos. E entre os mexicanos nos Estados Unidos, beira os 90%. E por que isso? Porque justamente o López Obrador é um homem de esquerda, um nacionalista e que está fazendo um programa realmente de inclusão social. E imagine, ali bem perto dos Estados Unidos, realiza um projeto econômico autônomo em relação àquela potência do norte. E ele agora vai aos Estados Unidos para ratificar juntamente com o Donald Trump um tratado de livre comércio entre os dois países, chamado T-México. Esse T-México, segundo o Obrador, vai possibilitar a vinda de investimentos da ordem de 20 bilhões de dólares. Ora, isso vai criar emprego e, acontecendo em época de pandemia, aquilo realmente é um maná para os mexicanos. E a gente pergunta, e o Trump? Qual é a posição do Trump? A posição do Trump é justamente de engrandecer o presidente de esquerda, que é uma contradição. E por quê? Porque os mexicanos não gostam dos inimigos do Trump nos Estados Unidos, que são os democratas. Eles acham que, inclusive, presidentes como o Barack Obama aumentaram muito as restrições à ida de mexicanos para os Estados Unidos. E também aumentou a deportação maciça dos mexicanos residentes nos Estados Unidos para o seu país de origem, o México. E é tal a irritação que está causando essa visita do López Obrador ao Trump no momento da campanha eleitoral. Vamos ter eleição agora em novembro, e que isso poderia, logicamente, implicar num reforço da candidatura Trump, sobretudo entre os latinos, porque lá não tem só mexicanos, tem também grande parte, né, da América Latina, inclusive muitos brasileiros estão lá sofrendo até hoje, né, essas políticas antimigratórias, que culpam os democratas pela a introdução justamente dessas medidas. Eles culpam mais os democratas do que os republicanos, no caso o Trump, apesar de toda essa retórica incendiária do atual presidente dos Estados Unidos. Mas vamos ouvir aqui o que diz o nosso López Obrador. No soy un vendepatria, para decirlo con claridad. No, pues va a ser una reunión política, en el buen sentido de lo que es la política. Voy a un viaje que tiene que ver con mis facultades que me da, que me otorga la Constitución Política de México. Então, ele está aí dizendo que cumpre a Constituição do México, que defende justamente, não é, essa aproximação dos povos. E, sobretudo, ele diz que vai porque terá garantido o seu direito de se encontrar em nível de igualdade com o presidente dos Estados Unidos,
onde deverá, segundo ele, serem observados os princípios do respeito, sobretudo à soberania dos respectivos países. Bom, e aí a gente vê a contradição, né, na política. O Trump, super de direita, supremacista, racista, recebendo o presidente do México, né, que é um homem de esquerda e que está fazendo um programa lá voltado para os interesses do país e com a forte presença do Estado, principalmente fortalecendo a Pemex, que é a Petrobras dele, construindo estradas de ferro, inclusive, e muitas outras grandes obras para criar emprego, que é algo muito contrário ao que pregam os republicanos que estão no poder nos Estados Unidos. Não obstante, esta visita do presidente do México está causando uma irritação violenta entre os democratas, inclusive a ex-presidenta Hillary Clinton e o ex-presidente também Obama, o Barack Obama, e o candidato que estaria na frente do Trump, o homem dos democratas, que é o Joe Biden. Vamos ver aqui o que diz esse jornalista mexicano Nacho Rodrigues, que vai falar sobre as reações dessa visita, que essa visita está causando entre os demócratas. ¿Está prestando a los deseos de Trump o no tiene conocimiento de las realidades que vivimos nosotros en Estados Unidos o no quiere saberlo? Es lo que le preguntan. Por eso están súper enojados los demócratas, enojadísimos. Ele diz que os democratas estão super irritados, irritadíssimos. Porque Obrador los ha ignorado, porque assim, porque o Obrador, tá aí outra contradição, né? O Obrador já disse que não vai querer se encontrar com os democratas lá nos Estados Unidos. Só vai se encontrar com Trump e volta correndo para casa. Curiosamente, y aunque suene contraintuitivo. Agora, curiosamente, diz o Nacho Rodrigues, e o que parece paradoxal. Los demócratas son un mayor peligro para México que el propio Donald Trump. Os democratas são um perigo muito maior para o México do que o Donald Trump. Pesar de todo. Apesar de tudo, né? Pero lo cierto es que, porque siempre dicen, pero es que si gana Joe Biden se la va a cobrar a López Obrador. Pero la vez. E aí alguns ameaçam, olha, se ganha o Joe Biden, aí ele vai cobrar duro ao Obrador. Que não. Pero o próprio Obama le ha comentado a Biden. E aí ele diz que não, porque o próprio Obama já sugeriu ao Biden que não confronta Obrador. Para não confrontar o Obrador. Al final de todo, se quiere ganar el voto latino. Porque se quiser ganhar o voto latino. En Estados Unidos. Porque ciertamente Trump tiene ya perdido el voto afroamericano, en particular después de lo que se ha registrado con las protestas raciales. E aí ele reconhece que o Trump também não está em bons lençóis, justamente porque perdeu grande parte do voto afroasiático, que representa 13% do eleitorado americano, né? Por causa daquelas posições racistas, diante daqueles incidentes provocados pelo assassinato do cidadão negro Floyd. Pero todo latino, con todo y lo que ustedes crean, no está tan comprometido con ese señor Joe Biden. Então ele diz o seguinte, o eleitor latino não está comprometido com esse senhor Joe Biden. O con Barack Obama o Hillary Clinton, porque ayer... Ou com Barack Obama ou com a Hillary Clinton. Estados Unidos, los migrantes tienen claro que los que impulsaron... Porque os imigrantes latinos têm claro que quem realmente reforçou essa política anti-imigratória... Gran política de deportaciones masivas no fue tanto Donald Trump. Que essas políticas de deportação massiva não foram propriamente obra do Trump. Él tiene el tema del muro, es una cuestión más mediática. Que tem essa questão do muro, né, de levantar aquele muro, mas para ele isso é uma retórica midiática do Trump.
Pero el que hizo más cosas contra los migrantes latinoamericanos. Mas quem fez mais coisas contra os imigrantes latino-americanos Y mexicanos fue Obama y Joe Biden. foi Obama e o Joe Biden, que era vice do Obama.